Olá galera, eu sou Humberto Júnior e este é o São José Podcast. Estamos aqui hoje com o professor Lili Jung. Ele é um ilustre professor do quadro da Igreja Ciência Cristã. E hoje a gente queria fazer algumas perguntas e entrevistá-lo. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado. Sempre um prazer estar no Brasil por causa do povo tão acolhedor. O brasileiro ele tem a fama, né, de ser acolhedor, ser caloroso, né? É verdade. Mas a gente escuta coisas bonitas também lá do Canadá. Ah, entreguei o senhor, viu? Oxalá que sim. Professor, o podcast São José, ele está aliado a uma empresa, né, que é o crematório São José, crematório, cemitério, né? E o assunto de pessoas, o social, a espiritualidade, ele é um assunto que está muito em voga hoje aqui no Brasil, deve estar e está também pelo que eu vejo, né, em vários lugares do mundo. Com certeza. E uma preocupação é o que as pessoas veem na internet. Então o podcast ele está aqui hoje para ser um súdito do Senhor, para as informações boas, né? E eu trouxe umas perguntinhas aqui para fazer para o professor, no sentido de nos clarear um pouquinho sobre o amor, a espiritualidade e alguns assuntos pertinentes aí do mundo civil, né? E de acordo com essa visão. Ótimo. E estou aqui para dar uma palestra. Isso vai ser amanhã e podemos dar todos os detalhes sobre essa palestra também. Então, perfeito. Todo mundo vai ficar cordialmente convidados para assistir a palestra. Vai ser grátis. E vai ser amanhã no local Hotel Plaza Blumenau, Sala Embaixada. E vai ser a hora às 19h30. Eu estava olhando antes ali. Então. Sejam todos convidados, galera. Depois aqui nos detalhes a gente vai deixar o horário, o local tudo certinho. Paga a entrada lá, entrada franca. A entrada é paga? Não, grátis. Certo. Legal. Então, professor, o que é a ciência cristã? Muito se fala, né? Sobre os cientistas de Cristo. O que são? Que é uma maneira prática de pensar em Deus, de ter uma compreensão muito prática de Deus. E essa compreensão prática de Deus foi descoberta pela descobridora da ciência cristã, Mary Baker Eddy, no século XIX nos Estados Unidos. E por sua própria experiência, ela viveu muita adversidade na vida, e por causa disso, ela chegou finalmente à conclusão de que todas as adversidades com as quais ela estava lidando tinha que ver com um conceito convencional de Deus. Mas quando ela chegou a compreender Deus como amor infinito, sem oposto, isso começou a realmente mudar as coisas para ela. E então, em sua experiência, na medida que a gente compreende que Deus é amor infinito e vivemos em harmonia com este conceito, é como uma ciência, as coisas vão melhorando na vida. Então, por isso é uma ciência. Entendo. Essa já era uma parte da segunda, o senhor já deu a resposta para dar uma parte da segunda pergunta, né? Para os cientistas cristãos, o conceito de Deus, né? E a gente vem conversando e vem vendo por aí que a internet está espalhando as informações de uma maneira fragmentada, né? Conhecimento, informação. E nessa filtragem a gente vê que se fala muito de Deus. Deus como um caminho, Deus como amor, Deus como pai um pouco severo em algumas outras religiosidades, né? Então essa parte, essa visão, né, de Deus na ciência cristã, ela é mais prática, então. É muito prático. E vou falar muito de como praticar esta ideia de
Deus como amor infinito. Existe um caminho prático? É, muito prático. E vou falar da identidade da pessoa, porque somos filhos deste amor infinito. Essa é a nossa verdadeira natureza. E somos, eu diria, manifestações únicas. Cada um única, uma única expressão das qualidades de Deus. Qualidades como amor, sabedoria, generosidade, gentileza. Então, o que nos define não é a altura da pessoa, não é a idade da pessoa, a cor da pele. Não, o que nos define é cada um uma manifestação deste amor infinito. E temos a satisfação de viver essa ideia de Deus. Certo. O senhor comentou um pouquinho ali da fundadora, né? Mary Baker Eddy. Quem foi? Foi uma senhora que morava nos Estados Unidos, na região dos Estados Unidos, que se chama Nova Inglaterra, e foi criada nos anos 1820, 1830. E a Bíblia era muito, muito importante para ela, toda a vida. Seguir o exemplo perfeito de Jesus era muito importante para ela. E quando era pequena, era doente em muitos casos, mas se interessava muito em aprender, se interessava muito no mundo ao redor dela. E através de muitas experiências muito duras, ela aprendeu realmente a compreender Deus. E então ela compartilhou suas ideias neste livro, que é sua obra principal, Ciência e Saúde, com a chave das Escrituras. Neste livro, ela fala de como experimentar a proteção durante uma pandemia, por exemplo, como ser curado de uma doença contagiosa só com a oração. Então, para ela, a oração baseada nas ideias da Bíblia é realmente uma ferramenta poderosa. Oração. Professor, existe diferença de uma oração para outra? Que oração que a ciência cristã ou a Mary Baker Eddy, né, teria para uma dica para as pessoas, né, para a galera aí que está assistindo a gente, para praticar, digamos assim? Não é muito uma repetição de uma frase, é mais um sentimento do coração. A oração é o desejo de fazer bem, de abranger as outras pessoas no amor. Então, durante a palestra, vou falar de como orar para os políticos, por exemplo. Orar para os políticos, professor? Orar para os políticos. Meu Deus! Ou seja, políticos do nosso país, um outro país, para que sejam mais honestos, para que sejam mais íntegros. E vou falar da relação entre como a gente vive suas vidas de todos os dias e seu poder para mudar as coisas. Quanto à política, por exemplo, vou explicar a relação entre o que dá poder às nossas orações para os políticos, por exemplo, e nossa maneira de viver. É que a autoridade de nossas orações tem como sua origem em nossa sinceridade, nossa capacidade de manifestar essas qualidades de honestidade e integridade, por exemplo. Então, vou falar muito amanhã sobre a oração, especificamente. Mas, essencialmente, não é uma repetição de palavras, é um desejo profundo de fazer o bem. Isso é a oração. Professor, às vezes, vou falar por mim, né? Eu, de noite lá no nosso no quarto, lá quietinho, eu converso, eu não faço uma oração, como o senhor comentou ali, né? Repetida, né? Isso vale também, professor? Sim, acho que a oração pode ser praticada de muitas maneiras. Então, e o primeiro capítulo neste livro tem como título a oração.
justamente. Então é um tema sumamente importante para pessoas que praticam o cristianismo ou para outras pessoas também. E acho que o importante é que cada um de nós realmente sinta a presença divina e que cada pessoa escute as ideias de Deus em seu coração. Porque Deus sempre está comunicando, Deus sempre está mostrando o seu amor e pouco importa as palavras com as quais definem Deus. Esta presença, este amor infinito sempre está conosco para nos inspirar. Que fantástico, que fantástico, professor. Eu penso que ele já sabe tudo. A gente só recomunica, digamos assim, né? Quais os nossos momentos mais, digamos, importantes, né? Professor, eu vi alguns textos na internet, a gente sempre acaba pesquisando, né? Eu vi um texto dizendo assim: os ensinamentos e as práticas, né? Eles não se modificam e também não se modificaram com o tempo. E eles estão expostos de uma maneira completa e final no livro texto, né? Estava se referindo ao livro chave, né? Das Escrituras. Os ensinamentos e as práticas, professor, não devem se adaptar aos novos tempos? Essa é a pergunta. É uma boa pergunta. Acho que tem verdades que são eternas, não? São como amor para o próximo, respeitar a mulher, por exemplo, respeitar os homens, respeitar todo mundo. Acho que tem valores que são realmente eternos, universais. Esses não se alteram, o senhor diz, com o tempo. Isso, para mim é assim. Então, a maneira de aplicar essas ideias, sim, a maneira pode mudar com o tempo e com o desenvolvimento da tecnologia, sempre temos outras possibilidades, mas os valores fundamentais, respeito, amor, carinho para outra pessoa, acho que essas coisas são realmente eternas. E se olhamos o exemplo perfeito de Jesus, acho que em 1000 anos vamos estar falando dos evangelhos ainda. Então, tem valores que realmente são eternos. Perfeito. Então, na verdade, essa eternidade que o senhor se refere são os valores que tornam a nossa convivência civilizatória, né? De civilização, né? Tornam eles um ponto-chave onde a gente consegue conviver com o nosso próximo. Isso é. Na conferência vou falar muito dos 10 mandamentos, mas não como os 10 mandamentos nos julgam, como os 10 mandamentos nos condenam, mas os 10 mandamentos como um apoio de nós, um apoio para demonstrar nossa verdadeira natureza como filhos e filhas de Deus. Perfeito, professor, perfeito. E aí uma pergunta que daí eu pesquisei com uns amigos mais conhecidos, né? E o pecado, professor. O pecado é uma coisa que hoje, digamos assim, mais do que fazer o pecado, é o arrependimento no sentido de autoflagelo. As pessoas se autoflagelam, em vez de elas resgatar esse pecado e trabalhar ele, elas se culpam. Culpa não acaba trazendo um sentimento legal. E isso foi que pegou nesse assunto. Entendi. Existe pecado para a ciência cristã, professor? Sim, é muito importante superar o pecado. E no cristianismo e na ciência cristã é muito importante superar o pecado. É um tema central, né? Um tema central. Mas a ciência cristã ensina que superamos o pecado não como uma parte integrante da identidade da pessoa, senão como uma mentira sobre a pessoa. E isso é muito importante. Então, vou falar de como a identidade é uma manifestação de Deus. E que, então, quando a pessoa comete erros na vida, não é uma boa coisa, mas igualmente não é uma parte de quem são eternamente como filhos de Deus. Então, dou o exemplo de um cachorro. Quando o cachorro sai do lago, do rio, o que faz esses cachorros?
o cachorro se sacude para ficar livre da água, para ficar seco. Mas a água não faz parte do cachorro. Da mesma maneira, o pecado não faz parte de nós como filhos de Deus. E por isso podemos sacudir-nos mentalmente e espiritualmente e deixar o pecado, viver na harmonia, viver a santidade que é nossa verdadeira natureza, como filhos de Deus. Perfeito, professor, perfeito. Perfeita colocação. A visão do pecado, ela faz as pessoas sofrerem, né? E a gente precisa dessas luzes. O motivo da gente estar hoje aqui reunido, né? 2 ou 3 estão reunidos, lá estarei. É para ajudar mesmo esse foco que a gente tem que ter no que realmente a gente veio fazer nesse mundo, né, professor? É uma visão que eu tenho, que eu acho que a gente tinha que espalhar isso aí para a gente fincar, né? Fincar o nosso pé firmes. Professor, eu vi um vídeo seu. Sim? E aí eu queria fazer uma perguntinha que eu não falei, que ia fazer para o senhor. O senhor disse que há uns anos atrás, o senhor teve uma dor no estômago. E eu queria que o senhor falasse como é que a gente pode, através da oração, curar as nossas dores. Uma boa pergunta. Pode ser. Aconteceu com o senhor, né? Por isso que eu trouxe. Dores físicas, mas também podem ser dores de coração. Porque a vida às vezes é muito difícil. Então, vou falar das 2 coisas, Manela, durante a palestra. Mas, então, vou explicar como orei para realmente superar essas dores. E começando com a natureza de Deus, como o amor infinito. Começando minhas orações com o fato de que sou uma manifestação espiritual de Deus. E vou falar também de como disciplinar-se mentalmente para realmente ficar firme com essa ideia de nossa perfeição como filhos de Deus. Então, vou dar vários exemplos. Amanhã vou dar um exemplo de como uma amiga minha foi curada de um câncer. Graças à oração. E isso aconteceu em 84 e ainda minha amiga está muito ativa em sua igreja, sua família, tem muitos amigos. Então, a doença desapareceu? Desapareceu totalmente em 84. Já estou curioso. Então, te convido. Depois eu vou pegar o convitezinho do senhor ali e vou ler para a galera aí, já que a entrada é franca, né? Então, vou falar muito de como o amor divino está aqui para nos curar também. Porque somos amados por Deus e, visto que somos amados por Deus, Deus cuida de nós porque somos seus filhos. Perfeito, perfeito. Professor, o senhor falou dos 10 mandamentos antes, não me deixou outro caminho. Como os cientistas cristãos, professor, né? O pessoal que acompanha e faz parte da igreja, vê o batismo. O batismo. Já que o senhor se referiu aos textos bíblicos, né? Como uma coisa muito prática, porque o batismo tradicionalmente é uma coisa que se faz na igreja, mas tudo cercado de um ritual, né? Aquele momento eu estou sendo batizado, água e tudo isso, e tem uma longa tradição na história cristã, não? Muito forte. Isso, mas para a autora deste livro, Ciência e Saúde, o batismo foi mais uma coisa mental e espiritual. Então, é mais uma questão de sentir a unidade com o amor, sentir-se banhado neste amor. E então manifestar praticamente esse batismo na vida de todos os dias. A minha maneira de tratar outras pessoas, o respeito que tenho para a mulher, para os homens, isso manifesta como sou na água divina do amor divino. Então, para nós é uma coisa muito prática. Interpretamos, este livro interpreta o batismo de uma maneira espiritual, que não é uma coisa ritualística, é uma coisa do coração. A pessoa
sente o amor de Deus e manifesta praticamente esse amor na vida de todos os dias. Que para as igrejas a água tem a pureza e assim por diante, né? É. A gente imagina aquele ritual e às vezes nem é explicado para as pessoas, né? Aí a gente acaba perdendo essa conexão. É a pureza e o compromisso para meu próximo. Isso para mim é o que é o batismo, esse compromisso. Perfeito, perfeito. Assuntos polêmicos, professor. Tá em debate aqui na nossa política nacional, aqui no Brasil, a questão da vida, de quando ela surge, de quando há a concepção da vida e se pode ou não ser interrompido e se tem motivos, né? O aborto, professor. O aborto, né? Qual a visão, que tipo de visão que os cientistas cristãos têm do aborto em si? Primeiro, posso falar da Igreja da Ciência Cristã, porque é uma igreja que tem filiais aqui no Brasil, mas também em muitos outros países. Mas esse debate ele já estava em outros países também, né? É verdade. Pela política internacional. É verdade. Mas, então, a ciência cristã não toma uma posição assim... Levantou bandeiras? Pública. É realmente para cada pessoa a decidir. E a coisa mais importante, isto é o que eu acho pessoalmente, é apoiar todas as pessoas. Ou seja, se suas opiniões são que o aborto é uma coisa que é absolutamente ruim, eu posso compreender esse ponto de vista. O ponto de vista que diz que a mulher tem que ter controle de seu próprio corpo, posso apreciar isso. Então, acho que não é para mim a julgar, não é para mim a condenar. Sinto que Deus realmente, a vontade de Deus na minha vida é que eu apoie todo mundo, pouco importa sua opinião sobre isso. É uma questão muito, muito importante nas sociedades, mas pessoalmente, como pessoa que tenta seguir o exemplo de Jesus, o mais importante é não julgar, não condenar, mas amar as pessoas dos dois lados de uma questão tão fundamental. Perfeito. Apoiar as pessoas. Apoiar. Porque as pessoas precisam desse apoio, não precisam ser julgados, condenados. Esse é o mundo, o futuro, professor. Cada um decidiu o que é bom para si e respeitando o outro, é isso? Isso é. Bonito. Isso é, porque eu não tenho autoridade para impor minha opinião. Não quero fazer isso. Isso não é uma coisa agradável. Sim. Mas apoiar outra pessoa em sua melhor ideia do que é bom para ela e para sua família, eu posso, com muito prazer, com muita alegria, apoiar isso. Mas se eu já não te julgo, possivelmente eu não vou ser julgado por essa pessoa que eu não julguei, né? E isso se espalha daí. Perfeito. Professor, agora uma perguntinha... digamos assim, para finalizar, um cunho espiritual, tá? Ótimo. Muito se fala do espírito, né? Muitos textos falam e os cientistas cristãos também falam bastante, né? Show. Espíritos. Professor, após a morte, pode haver ou pode se pensar num reencontro no mundo espiritual? Sejamos assim duas pessoas que passaram a vida juntas, casadas ou familiares, ou algum outro tipo de encontro. O que a Igreja da Ciência Cristã tem para falar sobre o além? Uma boa pergunta. E as pessoas sempre, lógico, querem compreender o que... Todo mundo em dúvidas, né, professor? Isso é. Então, para mim, a coisa mais importante é saber que a pessoa sempre coexiste com Deus. Porque eu não posso imaginar que uma pessoa que amo está aqui hoje, mas amanhã desaparece. Eu não posso imaginar isso. Para mim, a identidade da pessoa é uma coisa tão boa, tão bela, perfeito. que é eterna. Então, se os
possivelmente os sentidos, não, obviamente os sentidos não Físico. veem fisicamente a pessoa, mas a pessoa está com Deus. Ai, professor, às vezes eu tenho assim, ó, eu fico pensando na mente de Platão, na mente de grandes pessoas que fizeram diferença, até na Mary Baker Eddy, né? Fazer um download e guardar as informações, né? Mas o senhor diz que são guardadas, então. Então, se a pessoa está com Deus, e eu acho que para realmente sentir a presença dessas pessoas, tenho que sentir minha unidade com Deus. Porque essas pessoas estão com Deus. Então, na medida de que eu manifesto amor, paciência, sabedoria, alegria, paz, assim eu sinto unido com essas pessoas. Porque elas estão com Deus igualmente. Assim penso eu. Perfeito. Professor, muito legal, show de bola mesmo. Se vier para o Brasil novamente, sinta-se já convidado. Deixa eu ler para a galera aqui, professor. Sim. Show de bola. O professor Lili Jung ele faz parte, né, do quadro de conferencistas da Ciência Cristã. Ele vai estar amanhã, dia 21 de março, às 19h30, no Hotel Plaza Blumenau, na sala Embaixada. Fica na rua 7 de setembro, 818. O estacionamento vai ficar na rua Curtiering, aquela rua perto da igreja catedral aqui. Tá? E a entrada é franca. Show de bola, professor. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo, Humberto Júnior. Que é isso, professor. A gente está aqui, como eu falei para o senhor, para tratar de informações, para tratar, né, de assuntos relevantes e ser um pontinho positivo aí no mar de informações da internet. Pessoal, muito obrigado. O projeto São José Podcast e Sobre a Verdade um Olhar agradecem esse dia e esses momentos de reflexões. E até a próxima.